Meus irmãos, com alegria nós estamos aqui. Cheguei de viagem quase agora. Estava levando o meu sogro ali na cidade de Ubatuba para ver os seus familiares. E passei o dia de ontem e de hoje pensando no que falaria aos irmãos nesse primeiro domingo do ano de 2018. E o que o Senhor colocou no meu coração está baseado no texto de João, capítulo de número 13. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 13. João, capítulo 13. É uma passagem bastante conhecida, que nos fala acerca de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. João 13, verso 1. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa e tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. E aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Amém. Pai, nós estamos diante de Ti e nós estamos com a Tua palavra aberta nesta noite aqui. Já cantamos, já nos confraternizamos, já ofertamos, já comungamos da presença dos nossos irmãos. Pai, e como é bom poder estar na Tua presença, Senhor, também. Nesta noite pedimos que o Senhor nos ensine, nos instrua,
nos oriente por intermédio da sua bendita e poderosa palavra, e que nesta noite os nossos corações estejam abertos, estejam ávidos, estejam famintos, sedentos de ouvir uma palavra que venha do céu, uma palavra que venha do alto para os nossos corações. Não nos deixe, Senhor, famintos, mas fale conosco, nos alimente, nos conforte, nos console e nos constranja, ó Pai, exorte com a Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor faça isso, porque queremos ser transformados, queremos ser usados por Ti, queremos ser uma igreja madura, saudável, queremos ser um crente, ó Pai, genuíno, um discípulo verdadeiro de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, já faz muito tempo que a gente tem observado o quanto que as igrejas, chamadas de igrejas evangélicas, elas têm deixado de ser igrejas simples e igrejas centradas na pessoa de Jesus Cristo. Comunidade de fé que de fato tem a sua mentalidade e a sua prática de fé moldados pela pessoa de Jesus. Há muito tempo a gente tem observado por meio da mídia, por meio daquilo que a gente até mesmo participa, onde a gente vai, que as igrejas deixaram de ser simples e deixaram de ser centradas em Jesus, e a gente fala isso, constata isso com muita tristeza. Infelizmente, as igrejas se tornaram em centros comunitários enormes, muitas igrejas se tornaram em lugares apenas de reunião social, igrejas complexas, cheias de eventos, cheias de programas, e que infelizmente não tem nenhum tipo de relevância cristã para a vida das pessoas. E a gente fala isso com muita tristeza mesmo. E quando a gente fala de igreja complexa, a gente fala de igreja que é imatura, igreja que deixou de ser focada em Cristo para ser focada no sistema. Aí a gente vê nesses tipos de igreja a hierarquia do líder, né? A questão de liderança hierárquica, né? Aquela escadinha de liderança, hierarquia, pessoas dando muito valor, muita importância a essa questão da hierarquia. Eu sou quem manda, eu sou o manda-chuva. Então, a espiritualidade na vida de algumas igrejas, ela está baseada, focada no conhecimento. Quanto mais você conhece, mais espiritual você é. Sendo que, infelizmente, a gente observa que isso não é o suficiente, porque conhecer por conhecer só não vale a pena. E eu tenho me preocupado muito com isso, em que a gente não seja uma igreja que busque e se preocupe apenas com essa questão de hierarquia, de liderança, ou mesmo com uma espiritualidade baseada só no conhecimento teórico, no conceito, porque eu penso que a gente tem que deixar de ser uma igreja focada em sistema, como muitas igrejas são, para ser uma igreja focada na pessoa de Jesus, ser uma igreja diferente. E quando a gente busca apenas essa espiritualidade focada no conhecimento, eu sei, eu conheço, eu entendo, eu penso que a gente muitas vezes perde o foco, perde a direção, porque a gente não está colocando em prática aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. E eu tenho visto também como que nessas igrejas complexas, imaturas, focadas no sistema, as pessoas julgam os outros, pessoas que têm problemas, pessoas que têm seus pecados, suas neuras, suas dificuldades, seus problemas de ordem dos mais diversos. Como que nós nos tornamos, dentro dessas igrejas que são focadas em sistema, religiosos que só sabem julgar, que só sabem olhar para a pessoa de uma maneira farisaica, julgando, condenando, né? E a gente observa que o julgamento é o caminho da recuperação nesses tipos de igreja. A gente vê muita gente apontando o dedo, muita gente dizendo: olha como é que ela é, olha como ele é, e ele não quer melhorar, ele não se converte, e julgam e criticam e apontam. Infelizmente, a gente tem visto isso também.
Então, não só a questão da hierarquia de liderança, essa escadinha, onde a gente não tem acesso ao líder, não tem acesso ao pastor, não tem acesso às pessoas, porque eles se tornaram maiores do que nós. Aí há a diferença entre a igreja e o clero, né? Entre os leigos e aqueles que são os superpoderosos da igreja, né? Infelizmente, igrejas focadas em sistemas, complexas, imaturas, têm vivido essa realidade. E aí basta a questão do julgamento. Se você não melhora, se você não se recupera, se você não é restaurado, se você não é santificado, é porque você não tem buscado, e você precisa ser julgado, precisa ser disciplinado, precisa ser excluído, e enfim, essa é a realidade do sistema, porque você quer, na verdade, manter o sistema, você quer, na verdade, apenas ter um padrão de religiosidade que não se preocupa com as pessoas, mas se preocupa sim em manter a máquina funcionando. Também temos nessa igreja focada em sistema, a oportunidade de servir por mérito, por meritocracia. Eu sirvo porque eu fiz por onde para servir, eu consegui chegar lá, eu consegui chegar no ponto que eu deveria chegar para conseguir servir. E a gente vê que nem todo mundo serve, apenas alguns servem, e as pessoas não se apresentam, as pessoas não se colocam à disposição, porque elas não se acham merecedoras de estarem ali, elas não se acham aptas para poder servir. E aí a gente vê cada vez mais as pessoas se distanciando do ministério, se distanciando do serviço, se distanciando da obra de Deus. Outra coisa que a gente também observa é aquela ideia de que a missão deve ser feita apenas por alguns que são escolhidos, né, de uma maneira muito privilegiada para fazer isso. E aí você não vê a igreja como um todo, os irmãos como um todo, se apresentando, trabalhando, servindo, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado. Igrejas com sistemas, focadas no sistema, complexa, imatura, trabalha exatamente assim. E ali nesse tipo de igreja, como a gente sabe, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E todas as vezes que a gente ouve são palavras de condenação, palavras de julgamento. Olha, a mão de Deus vai pesar sobre você, você precisa melhorar, você precisa fazer por onde, você precisa se esforçar, você precisa desempenhar. Olha, o juízo de Deus vem sobre você, olha, o inferno está com as portas abertas. E assim a gente vai vendo a igreja que se torna cada vez mais distanciada, divorciada daquilo que ela deveria ser, daquilo que ela foi chamada para ser. Muito julgamento, muito apontamento e muito pouco de Jesus, muito pouco de misericórdia, muito pouco de graça, muito pouco de serviço, muito pouco de missão. É o que a gente tem visto. Agora, além disso, a gente também tem uma igreja que ela é focada no líder. A hierarquia de liderança permanece, e o líder era o cara, ele se torna o cara. As pessoas não são discípulos de Jesus, são discípulos de um líder, de um guru, de alguém que é um cara que é muito, mas muito amado por Deus, e a gente precisa seguir essa pessoa, a gente precisa ser igual a essa pessoa, né? A gente precisa assim, estar próximo dessa pessoa, e Jesus, ele simplesmente é ofuscado nesse tipo de igreja, porque o líder é o cara nessa igreja, e a espiritualidade toda da pessoa, ela é definida pela voz do líder. Nós falamos isso aqui na terça-feira, quem estava aqui presente ouviu o falso líder que usa da questão não da autoridade que Deus lhe conferiu, mas do autoritarismo para poder trazer as pessoas para perto. Líderes que falam assim: olha, vocês precisam estar debaixo da minha palavra, da minha voz, do meu mandar, da minha cobertura. E eu não vejo, biblicamente falando, em nenhum lugar da Bíblia, que a gente tem que fazer ou se submeter a esse tipo de coisa. A gente tem que sim valorizar a liderança, mas a liderança não pode tomar o lugar de Jesus. A voz que precisa ser seguida não é a voz de um líder, é a voz de Cristo. E esse tipo de igreja focada no líder também tem essa questão do esforço próprio como caminho de recuperação. Você tem que desempenhar, você tem que fazer, e aí as pessoas cada vez mais vivem uma vida de fingimento, desempenho e fingimento, porque não conseguem ser. Porque a vida cristã, a espiritualidade, não está baseada, a recuperação não está baseada naquilo que Cristo fez, mas naquilo que eu faço, na maneira como eu ajo e reajo. Tudo depende de mim.
eu tenho que me esforçar. E quando as coisas não acontecem, a gente acusa, a gente aponta: você não fez por onde, você não orou, você não jejuou. E infelizmente, muitas pessoas estão nesses tipos de igreja, focadas em sistema e focadas em liderança, frustradas, arrebentadas, desanimadas, arrebentadas, literalmente. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que não veem a igreja como lugar alegre, as pessoas que não veem a igreja como lugar onde a gente tem satisfação de estar presente, de ter comunhão com os irmãos, porque tudo que fazem é julgar, tudo que fazem é olhar para a gente com um olhar ruim. E para você servir, você tem que estar alinhado com a visão, você tem que estar pensando igualzinho, você tem que estar debaixo daquilo que tem sido orientado, que senão você não tem oportunidade para servir. Pelo contrário, se você não está alinhado, você acaba sentando lá no fundo da igreja. Não que os irmãos do fundo da igreja estão passando por isso, mas aí de repente você está próximo da porta, daqui a pouco você não está mais, daqui a pouco você não vem, porque eu não estou alinhado. E toda a missão nesse tipo de igreja é feita com a intenção de resultados. Eu faço para que eu obtenha algum tipo de resultado. É uma espécie de barganha. Eu vou fazer porque eu sei que se eu fizer, Deus vai me dar. E nesse tipo de igreja somente o líder obedece e o restante simplesmente, somente o líder fala e manda e o restante simplesmente obedece. Só que igrejas complexas são como caixões de luxo, gente. Luxuosas, cheias de programas, cheias de eventos, mas que carregam dentro dela pessoas mortas, pessoas que não têm vida, não têm entusiasmo, não têm dinamismo, não têm vitalidade. Infelizmente, essa é a realidade de muitas igrejas, porque são complexas, imaturas, focadas no sistema, focadas na liderança. Não sei se você conhece igreja assim. Você conhece? Alguém conhece igreja assim? Focada em sistema, focada em liderança? Conhece? Eu conheço um monte. E a gente tem o desafio de não ser mais uma igreja dessa. A igreja IBC Peniel tem o desafio de não ser mais uma igreja no meio de outras igrejas que perderam o foco de Cristo e estão vivendo apenas para manutenção, para alimentar um sistema, ou mesmo para poder engordar uma liderança, para elevar o nome de um determinado pastor que coloca na placa da igreja, ministério tal, e coloca uma foto bem grande dele com a esposa do lado, porque ele é o apóstolo, ele é o bispo, ele é o semideus, e ela é a pastora que vai chegar a ser apóstola ou apostila, não sei se os irmãos acharem melhor. É essa a realidade. O nome de Jesus nesse tipo de igreja simplesmente foi esquecido. Então nós temos o desafio de ser uma igreja simples, e uma igreja madura, uma igreja saudável, focada na pessoa de Jesus Cristo. E como é que é uma igreja saudável, madura, simples, focada em Jesus, pastor Felipe? A igreja madura, a igreja saudável, a igreja simples, focada na pessoa de Jesus, ela tem uma liderança horizontal. Não existe um maior do que o outro, melhor do que o outro. Todos nós servimos e lideramos e trabalhamos e estamos no ministério de forma horizontal. Horizontalidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Numa igreja focada em Jesus, a espiritualidade, ela é medida pela proximidade que a pessoa tem com Jesus. Quanto mais ela se aproxima de Jesus, mais ela é uma pessoa espiritual. Quanto mais a pessoa se aproxima de Jesus, mais o fruto do Espírito é nítido, se torna notório na vida dela. Em terceiro lugar, todos na igreja simples, na igreja madura e saudável, nessa igreja que está focada em Cristo, todas as pessoas são doentes e Jesus é a cura. Irmãos, todos nós somos doentes. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos da presença de Jesus em nós.
Ele é a cura, Ele é o bálsamo, Ele é o remédio para todos nós. Não há ninguém aqui que possa dizer assim: eu sou plenamente saudável, totalmente sem doença, sem enfermidade. Todos nós, irmãos, uns numa área, outros noutra área, mas todos nós somos doentes e precisamos do remédio que se chama Jesus Cristo. Logo, eu nunca vou apontar para ninguém, eu nunca vou julgar ninguém, eu nunca vou dizer para essa pessoa que ela precisa... Você precisa tomar jeito, você precisa ter vergonha na cara, você precisa... Não vou fazer isso, porque eu sei que ela também tem problemas, como eu também tenho problemas, e que todos nós precisamos de recuperação, e que essa recuperação está em Cristo. Uns numa área, outros noutra. Nesse tipo de igreja, todos servem amorosamente com os seus dons e oportunidades dados por Jesus. Nós servimos nas áreas para as quais Deus nos chamou, nos vocacionou, nos deu dons e talentos para servir. E a gente descobre o lugar onde a gente tem que servir, serve com alegria, com prazer, com disponibilidade. Nós estamos ali porque Jesus nos chamou, porque Jesus nos salvou, porque Jesus nos curou, porque Jesus tem curado as nossas enfermidades. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais parecidos com Jesus estamos e ficamos. E por isso que a gente se engaja na missão de Deus. A gente se engaja na missão de Deus por quê? Porque nós queremos cumprir exatamente aquilo que Jesus Cristo deixou para a gente cumprir. A gente se aproximou dele, a gente viu o que ele veio fazer aqui, a gente percebeu qual foi a sua missão, e a gente se afina com Jesus, a gente fica junto com Jesus para a realização dessa missão. E por último, a única voz que é obedecida, a única voz que é autoridade na igreja simples e madura, na igreja focada em Jesus, na igreja saudável, a única voz que é ouvida é a voz de Jesus, que é o nosso pastor. E eu falei isso na terça-feira aqui, quem estava aqui ouviu audivelmente o que eu disse. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e o pastor não sou eu, o pastor é Cristo. Eu estou aqui apenas em nome de Cristo, pregando a palavra de Cristo para a igreja que é de Cristo, para que vocês que são de Cristo obedeçam a Cristo, vivam Jesus Cristo, sejam curados por Cristo. Não foquem em mim, porque eu não sou nada além de um servo de Deus, que horizontalmente estou servindo os irmãos. Percebem, irmãos, que há uma diferença gritante entre uma igreja focada no sistema, focada na liderança, e uma igreja focada em Cristo? E é exatamente nessa perspectiva que eu queria pensar o texto que a gente leu. Porque a primeira coisa que eu aprendo desse texto que a gente leu, dentre tantas coisas maravilhosas, eu já preguei nessa passagem várias vezes, inclusive aqui, a primeira mensagem que eu preguei nessa igreja quando cheguei aqui foi sobre esse texto. Faz 4 anos atrás. A primeira coisa que eu aprendo é que todos os discípulos estavam com os pés sujos. Eu aprendo que a sujeira, ela gruda na vida de todos os irmãos, todos os discípulos de Jesus. Eu queria dizer para você que você é um pé sujo, como eu também sou um pé sujo. Todos nós somos pés sujos. A poeira, a lama, a sujeira, o pó pegou no pé de todo mundo. Não tem ninguém aqui com o pé branquinho. E porque Jesus percebe que todos nós temos os nossos pés sujos, ele toma uma atitude. Aí eu pergunto aos irmãos, que é a pergunta que o texto mesmo faz para a gente: como Jesus lidou com a sujeira alheia? Como foi que Jesus lidou com a sujeira alheia, a sujeira dos pés dos discípulos? O versículo de número 3 até o versículo número 5 diz para a gente, responde para a gente: sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos, e que viera de Deus, e que para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura, e em seguida colocou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura.
realidade, irmãos, de que todos, absolutamente todos, estão com os pés sujos. E quando Jesus percebe como é que ele lida com essa questão, quando ele estava jantando com os seus discípulos ali no cenáculo, no lugar mobiliado, para a última ceia, para a última refeição, ele já estava prestes a morrer, ele já estava indo para o Pai. Quando todo mundo estava reunido, os seus discípulos sentados, comendo, bebendo, estavam todos conversando. Quando ele observa os pés, porque os pés ficavam para trás em evidência, eles sentavam como se estivesse sentando com os ombros assim, com o cotovelo no chão, os ombros para frente, os pés para trás. Quando ele observa, dá uma olhada de relance, observa os pés sujos, o que ele faz? Que sujeira, hein, rapaz? Meu Senhor eterno, tomou banho hoje não, rapaz? E aqui, vem cá, quem é que vai se levantar para poder lavar o pé do outro? E você, por que você não lava o seu pé, rapaz? É isso que ele faz? Como é que Jesus lida com a sujeira alheia, gente? Como é que Jesus lida com o pó no pé do outro? O texto que nós lemos diz que Jesus se levanta e com amor horizontal, com amor, ele se levanta, pega a bacia, água, toalha, cinge-se com essa toalha e ele começa a lavar os pés aos discípulos, um por um, um por um. Como que esse texto me ensina? Como que esse texto me toca? Como que essa passagem ensina a igreja que quer ser madura, que quer ser simples, que quer ser saudável, que quer ser focada em Jesus? Porque Jesus está fazendo isso num dos últimos instantes da sua vida aqui. E com certeza o que ele está fazendo traz para nós uma excelente lição, que eu acredito que até o fim desta mensagem você vai estar familiarizado com a lição, com o princípio, com o ensinamento, focado nisso. Mas vamos continuar, porque eu observo que além disso, Jesus age com amor horizontal, como a gente falou, amor no corpo de Cristo, pegando a bacia, pegando a toalha. E o texto do versículo 6 diz assim: aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não somente lave os pés, mas também lave as mãos, lave a cabeça, lave tudo. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Irmãos, Jesus sabia quem trairia ele. Jesus sabia que Pedro daria aquele chilique ali naquele momento. Jesus conhecia e sabia cada uma realidade dos seus discípulos ali, dos seus apóstolos ali. Ele conhecia os dramas, as dificuldades, a situação emocional de cada um, o medo, enfim, a ansiedade. Ele conhecia cada um ali, o seu ânimo, tudo, ele conhecia todos eles, mas ele agiu amorosamente com todos eles. Veja que a função que ele exerceu, a atitude que ele tomou, é uma atitude diferenciada, uma atitude que de fato demonstra o amor pelos seus irmãos, pelos seus discípulos, pelos seus amigos. Pegar a bacia e pegar a toalha e fazer o que ele fez, tem que amar muito, gente. Tem que amar como que um passo à frente, né? Tem que estar muito à frente no que diz respeito ao amor. Mas o que ele faz? Ele o faz para mostrar para a gente que não existe essa questão de escadinha de hierarquia, mas que a gente precisa amar horizontalmente. A gente precisa manifestar o amor às pessoas.
E mais do que isso, irmãos, o texto vai nos mostrar algo interessante também, que muitas vezes a gente perde de vista, que esse texto traz, porque muitos de nós apenas focamos na questão do sentimento, que talvez estivesse, ou mesmo na virtude que tivesse motivado Jesus, que é a questão da humildade, mas a gente se esquece daquilo que ele fez. E eu penso que é a principal lição dessa mensagem, dessa passagem, que é a questão do serviço humilde. O texto diz no versículo 12: tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Tem gente que pensa que a gente precisa pegar a bacia, a toalha agora e lavar os pés dos irmãos, literalmente, mas não é isso que o texto está dizendo. Há um princípio aqui, há um ensinamento aqui, há uma verdade que precisa ser aplicada na nossa vida aqui. Qual é a verdade? Não, eu preciso ser humilde, pastor. Será que é só isso? Do que adianta a pessoa ser humilde e essa pessoa que é humilde não servir? Eu posso ser humilde, porque a humildade é uma virtude guardada no meu coração. Uma pessoa humilde. Será que a lição que Jesus ensinou para a gente foi a humildade? Não. A lição foi a humildade também, mas a principal lição foi o serviço. Então a gente pode observar que a principal lição desse texto é o serviço humilde que Jesus realiza, que é realizado por aquele que, na verdade, nós deveríamos lavar os seus pés, e não ele lavar os nossos. Mas, irmãos, como Jesus, ele é o mestre, ele fez o que fez para nos dar exemplo. Versículo 15 e 16 diz assim: pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Jesus é o exemplo a ser seguido. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Exatamente isso que ele desejava dos seus discípulos, quando ele fez o que fez. Ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? E o que Jesus fez? Jesus Cristo fez? Ele serviu humildemente aos seus irmãos. Tá bom, Jesus, eu entendi. Legal, poxa, muito bom que o Senhor fez, foi algo extraordinário, maravilhoso. Não, eu não fiz isso simplesmente para poder mostrar para vocês, só para dar uma demonstração, um espetáculo para vocês. Não, o que eu vos fiz, eu vos fiz para servir de exemplo, a fim de que vocês, olhando o que eu fiz, vocês me imitem. Vocês não me chamam de Senhor. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se o senhor está fazendo o que está fazendo, o que tem que fazer o escravo? E ele continua: o mensageiro é maior do que aquele que envia? Não. Eu estou enviando vocês, e eu que estou enviando vocês, eu que possuo autoridade, estou fazendo isso. Logo, vocês que estão sendo enviados precisam fazer também. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele está deixando para a gente um exemplo que precisa ser seguido. E o que acontece quando nós seguimos o exemplo de Jesus? E esse é o ponto chave, irmãos. Para mim esse é o ponto mais chave, porque a gente não se dá conta de que quando nós aprendemos com Jesus, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, com uma espiritualidade simples, mas capaz de servir, madura, uma espiritualidade focada em Cristo, fazendo o que Ele faz, cumprindo o nosso chamado, servindo como Ele serve, humildemente, amando os nossos irmãos. O que isso traz para a gente, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando aqui esse ponto? Porque eu penso que muitas pessoas estão frustradas na igreja, estão desanimadas, estão borocochô na igreja, estão tristes, estão frustradas exatamente porque não perceberam esse ensinamento,
aprendendo essa lição. Porque quando a gente faz o que faz aqui com Cristo, irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus e por estarmos próximos dele, a nossa espiritualidade flui. O que acontece na nossa vida? Sabe o que acontece? O versículo 17 diz: se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se a praticardes. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de satisfação, de vida satisfeita, de vida alegre, de vida plena. É possível ser feliz na igreja, gente. É possível vir aqui e ter uma vida prazerosa, servindo a Deus com alegria junto dos nossos irmãos. Mas como que isso é possível, pastor? Quando eu pego a bacia e a toalha. Só é possível viver alegria e satisfação quando eu sirvo aos meus irmãos com amor. Jesus nos deixou um exemplo, nos deixou um legado, nos deixou aqui, irmãos, tudo pronto. Quando isso não acontece, eu não sou feliz, eu não sou bem-aventurado, eu não sou satisfeito, eu não tenho plenitude de alegria. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que Jesus deixou para eu fazer, que me trará alegria e satisfação no coração. Oh, irmãos, não existe nada que pague a alegria de poder servir a Deus. Que a gente possa substituir, quando nós estamos servindo, quando a gente vê Jesus trabalhar na vida das pessoas, por meio daquilo que a gente se propõe a fazer para Ele, para a glória dEle, o que a gente recebe de recompensa é alegria no nosso coração, satisfação plena de poder servir a Deus. E com isso na mente, no meu coração, com o exemplo desse texto, que eu gostaria de fazer algumas aplicações na vida dos irmãos, na vida da igreja. Eu creio, meus irmãos, profundamente, que Deus quer restaurar a nossa visão da natureza, essência e missão da igreja. E Ele quer nos dar uma visão bíblica do ministério eclesiástico como que esteja ajustado com o ministério de Jesus. Eu tenho a plena certeza de que o Senhor não nos quer fazendo parte do grupo de igrejas que simplesmente existem, que estão focadas num sistema ou mesmo numa liderança, mas cujas vidas não trazem desdobramento para ninguém, nem para elas mesmas e nem para o mundo, nem para as pessoas que estão em redor. Tipos de igrejas assim, se saírem dali, as pessoas não vão nem sentir falta. Por quê? Porque não são relevantes. Deus quer restaurar a nossa visão da natureza, da essência e da missão da igreja. Ele quer dar a visão bíblica a cada um de nós do ministério eclesiástico, e essa visão está ajustada ao ministério de Jesus. O que Jesus fez, a gente precisa fazer. A igreja não tem que fazer muita coisa, irmãos, inventar muita história. A igreja precisa ser simples e simplesmente fazer aquilo que Cristo fez: pegar a bacia, pegar a toalha e servir aos irmãos com alegria e amor. As pessoas precisam se sentir amadas, as pessoas precisam se sentir acolhidas, as pessoas não têm que ser julgadas por nós. Nós, ao invés de julgarmos, dizemos que pé sujo, a gente tem que pegar a bacia, a toalha, irmãos, e lavar os pés deles, de modo que os constranja, e eles digam: não faça isso, não precisa fazer. Não, deixa eu fazer. Você tem que entender que eu tenho que te amar. Jesus me amou, eu preciso amar você. Irmão, toda doença é a falta de amor, irmãos. Toda enfermidade é a falta de amor. E todo doente é aquele que não ama. Jesus está neste lugar, Ele quer curar a nossa alma, a nossa vida, e fazer com que a gente ame as pessoas, irmãos. Que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Deus quer curar a vida de cada um de nós aqui, irmãos, restaurar a natureza, a essência, a missão da igreja. Eu preciso aprender que há um poder numa visão dada por Deus para a igreja. A visão é o retrato do futuro.
A visão produz paixão nas pessoas, faz com que a experiência do presente seja indefensável, inaceitável. Eu não concordo com aquilo que está acontecendo, com a realidade atual. Eu preciso mudar, eu preciso ver as coisas mudarem, eu preciso ver as coisas melhorarem. Irmãos, eu não sei qual é a realidade que você está aqui, eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você rompeu o ano de 2018, mas eu quero dizer para vocês que vocês não precisam permanecer dessa forma, vocês não precisam manter essa maneira de viver. As coisas podem melhorar, o futuro pode ser diferente, há esperança para todos nós, porque Jesus é o nosso Senhor, nós estamos focados em Cristo. A vida só serve para termos visões. Deus quer que os nossos olhos vislumbrem seus projetos para a nossa igreja local. A igreja bíblica congregacional Peniel foi plantada por Deus. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Jesus. E Ele tem uma visão para essa igreja. Ele tem um projeto para essa igreja. Ele tem um sonho para essa igreja. E eu e você precisamos vislumbrar os projetos de Deus para nós, como igreja local, como pessoas individualmente, e nos colocar à disposição de Deus para que isso se cumpra na nossa vida e na vida da nossa comunidade. Deus quer nos motivar a engajar-nos por meio de um projeto, por meio de um sonho, de uma visão do futuro, produzindo paixão em nossos corações, paixão pela causa do Evangelho de Deus. Ele quer fazer isso hoje, irmãos. E eu vou dizer para os irmãos que, na minha experiência pessoal, Deus tem me feito enxergar com seus óculos a beleza, o poder e a relevância que uma comunidade local pode ter hoje, produzindo contemporaneamente o exemplo de Jesus. Eu tenho aprendido, irmãos, com muitas pessoas que eu tenho ouvido, com muitas coisas que eu tenho lido, com a palavra de Deus, que há uma beleza, há um poder e uma relevância extraordinários na vida de uma comunidade local, quando essa comunidade reproduz contemporaneamente aquilo que Cristo fez. Eu e você não temos outra coisa para fazer senão reproduzir o que Cristo fez. E quando eu e você reproduzimos o que Cristo fez, quando nós seguimos o exemplo de Jesus, irmãos, nós veremos a beleza de Deus, a relevância, o poder de Deus na comunidade, na vida da igreja. Eu tenho visto isso, eu tenho percebido isso. E eu sei que Deus espera da IBC Peniel que alcancemos o potencial máximo pleno de missionalidade, discipulado, de pregação, de evangelização, pois nós todos somos instrumentos dele, com esperança para os homens, para as mulheres, para os jovens e para a cidade de Angra dos Reis, para as pessoas que moram nesse bairro, irmãos. Nós somos homens e mulheres que temos a palavra de Deus. Deus nos vocacionou, nos inspirou, e Ele quer que a gente alcance o potencial máximo, aquilo que é possível na sua plenitude, no que diz respeito à missão, discipulado, pregação, evangelização, atos de misericórdia, ação social. Ele espera que nós saiamos da nossa zona de conforto e nos preocupemos com a sua missão de salvar vidas, de edificar a igreja, levando esperança aos que moram no bairro que nós estamos plantados, gente. E não só no bairro, mas na cidade. Ele quer fazer com que a gente seja uma luz colocada num farol para iluminar, para um sal para salgar essa terra. Deus quer, irmãos, nos usar para influenciar o nosso bairro, a nossa cidade. E Ele pode fazer isso, e Ele quer isso, Ele espera isso, que cada um membro encontre o seu lugar no corpo para servir dentro do templo, mas especialmente aos de fora, que estão no mundo, dons, talentos, habilidades, serviços, à disposição de Deus. Se você guardar somente isso, que Deus te chama para você pegar a bacia, a toalha, desta mensagem de hoje, você sair com isso no seu coração, levar para casa, levar para a sua vida, eu já vou ficar satisfeito. Deus chamou cada um membro deste lugar, dessa igreja, dessa comunidade, para servir aqui dentro e lá fora, especialmente lá fora, mas aqui dentro
Aqui é um lugar de treinamento, aqui é um lugar de encorajamento, aqui é um lugar de preparação, de amadurecimento. Mas a gente precisa transbordar da graça de Deus, transbordar do amor de Jesus para as pessoas. Deus quer usar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades a serviço dEle. O serviço não pode ser coisa do passado, gente. O trabalho na obra de Deus não pode ser algo contado como uma história. Você ainda não morreu, eu acredito que não. Se você ainda não morreu, há esperança. Você tem que sonhar. Você tem que se disponibilizar. Você tem que servir. Oh, irmãos, Deus quer que todos nós saibamos que somos úteis. Uns lideram, outros ensinam, outros visitam, outros doam, outros cantam, outros acolhem, outros consolam, outros intercedem, mas todos participam, todos servem, cada um fazendo aquilo para o qual foi chamado para fazer. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos precisam ser educados no Evangelho para que se sintam motivados por amor a participarem da missão de Deus de modo consciente, prazeroso, realizando a sua obra. Sonda o seu próprio coração agora. Sonda a sua própria motivação agora. E veja como você está diante de Deus. Não estou aqui para te julgar, eu só estou dizendo para você que há uma esperança, há uma maneira de ser diferente. Deus pode usar você, você é útil. Deus quer motivar a sua vida pelo Evangelho, por amor. Participe da missão, de modo consciente, de modo prazeroso, sirva alegremente. Siga o exemplo de Jesus, Ele fez o que fez para dar exemplo para cada um de nós. Eu e você precisamos pegar a bacia e a toalha agora e lavar os pés dos nossos irmãos que estão empoeirados sim, que estão sujos sim, e que a gente não deve julgá-los, a gente tem que servi-los. Não sabem como que eu aprendi isso a duras penas. Eu fui de uma igreja, irmãos, onde eu tinha muitos conflitos com o líder. Eu tinha conflitos com ele quando ele não era o líder, e tive conflitos com ele quando ele era o líder, o pastor da igreja. Muitos. E apontava e criticava, e via só os defeitos, e via só as dificuldades que ele tinha, as limitações que ele tinha. Sabe, eu via que, meu Deus, o que esse cara está fazendo aí? Está perdido. Eu tive que aprender a duras penas, irmãos, a valorizar, a perceber as qualidades, as virtudes desse cara. Não foi fácil, mas eu aprendi. E quando eu aprendi, Deus me ensinou algo maravilhoso. Ele me ensinou que eu deveria estar ao lado do meu pastor para tapar as brechas que ele tinha. Eu tinha que estar do lado dele para simplesmente estar ali, para preencher a lacuna que ele não conseguia preencher. Ele não era um bom ensinador, ele não pregava. Então o que eu tinha que fazer, irmãos? Eu precisava estar ao lado dele, porque Deus me deu um dom, um talento para aquilo. Eu não tinha que ficar criticando, apontando, ó, pé sujo, hein? Meu Deus do céu, não. Eu tinha que pegar a bacia e a toalha e me colocar à disposição dele. E quando eu aprendi isso, irmãos, eu passei isso para frente, porque um dia quando ele assumiu uma outra igreja, um monte de obreiro fez a mesma coisa. E sabe o que eu fiz? Eu fui atrás desses obreiros e chamei eles um por um e falei assim: não façam isso. Não, mas ele não serve, ele não tem que estar aqui. A nossa igreja precisa de um grande pastor, um bom orador, um bom pregador. Vocês já tiveram isso, e vocês não têm o que ele tem. Ele tem um chamado pastoral. Esteja ao lado do seu pastor, sirva ele, ajude ele. E sabe o que aconteceu, irmãos? Esses que ouviram o conselho da palavra de Deus e não aquilo que eu falei, hoje estão bem, servindo a Deus com alegria, a igreja crescendo, o ministério próspero. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso aprender e você também precisa aprender que ninguém é perfeito.
Mas se todos nós nos unirmos, irmãos, e servirmos uns aos outros, a glória de Deus será percebida nesse lugar. O Evangelho será ouvido, né, no meio da congregação. É quando eu estou unido com o meu irmão, com a minha irmã, fazendo a obra de Deus, servindo, com a bacia e com a toalha nas mãos, lavando os pés dos discípulos, é que eu percebo o amor de Cristo revelado na vida da igreja. Eu percebo a unidade. Mas quando eu não faço isso, só sei criticar, só sei dizer pé sujo, a obra de Deus não vai avante. Deus não te deu talentos e dons, habilidades, para você simplesmente ficar parado e apontando os defeitos dos outros. Deus te chamou para servir. Deus chamou a cada um de nós para servir. Sabe qual deve ser a nossa oração a cada manhã? Cada dia, a partir de agora, deveríamos orar assim: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, para viver o meu chamado, para unir-me a Ti, para amar as pessoas que estão ao meu redor, pegando a bacia e a toalha para demonstrar o meu amor através do serviço humilde, de lavar os pés dos meus irmãos. Há alegria nisso, irmãos. Há satisfação nisso, irmãos. Há prazer nisso, irmãos. É possível a gente ser uma igreja prazerosa, alegre, saudável, madura. Aqui está a declaração da nossa missão de igreja. A gente coloca aqui no cartaz da igreja, coloca no jornalzinho. Nós estamos aqui e temos como missão de amar a Deus e uns aos outros, de comunicar o Evangelho de modo criativo, acolhedor e transformador, de discipular pessoas por meio do relacionamento e plantar igrejas saudáveis que sejam relevantes à cultura. Essa é a nossa visão, é a nossa missão, é o nosso sonho de igreja. Se você me perguntar: o senhor faz tudo isso aqui, pastor? Eu estou tentando, com a graça de Cristo. Se você me perguntar: a igreja é assim, pastor? Não, ela vai chegar lá, é um sonho. A gente tem que saber para onde a gente está indo. De forma bem resumida, sabe o que você tem que fazer? E eu também? Simplificando, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar os outros, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que servir ao mundo. Se eu fizer isso, irmãos, eu estou fazendo exatamente o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez enquanto Ele esteve aqui foi isso. A minha oração é que essa palavra de hoje possa constranger você, não te trazer perturbação no sentido de: poxa, que chato, mais uma palavra dessa dia. Não. Inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer aos irmãos que eu sinto muito quando muitas vezes eu sou meio chato com vocês. Insisto tanto, falo, cobro, envio mensagem. Parece que eu estou tentando, constranger vocês. Quero pedir perdão aos irmãos, se em algum momento eu fiz isso, por meio de mensagem de WhatsApp, por meio de uma palavra, que eu penso que é um desafio para mim, para a nossa igreja, fugir do sistema, fugir daquilo que é normal, daquilo que é comum, para ser uma igreja focada em Jesus. Quero prometer aos irmãos que esse ano eu faço isso com muito temor e tremor. A gente vai tentar falar bastante sobre essa questão de estar focado na pessoa de Jesus, permanecer em Cristo.
para que seja isso e não qualquer outra coisa, se é que isso soou um dia, para que seja isso que te constranja e te motive. Jesus, esse ano é o ano da maturidade, e eu penso que se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, nós seremos aquilo para o qual o Senhor nos chamou para ser. A espiritualidade está em nós, irmãos, e essa espiritualidade tem nome: Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé?